Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada, a depender do horário que você está me assistindo. Vamos hoje dar início a mais um encontro, mais uma aula. E o tema de hoje eu diria que é um dos temas mais importantes, né, da tua preparação, porque de fato ele vai envolver vários aspectos, né? Ele tem desdobramentos, inclusive, né, em outros temas do nosso estudo aqui do grande direito processual penal. Vamos aí, meu diretor, coloca na tela, tá aí o tema ação penal, tá bom, pessoal? Ação penal. E eu vou consignar aqui algumas informações iniciais que aí eu peço, né, encarecidamente. Vamos aqui, né, a gente tenta aqui do lado de cá, a gente faz a nossa parte e você aí também, né, faz o máximo que você conseguir. E aí, nesse ponto, já vou deixar, né, o teu exercício, tua tarefa de casa. Eu quero que você faça a leitura de alguns artigos, tá bom? Fazer aqui, ó, a leitura dos artigos 24 ao artigo 62 do Código de Processo Penal. Então, quando você pegar o tema ação penal, faz a leitura desses artigos. E aí, claro, depois dá uma lidinha do artigo 100 ao artigo 106 do Código Penal. O Código Penal, tá, ele também trata do tema ação penal, então é importante, né, a gente destacar, a gente observar aspectos aí, né, também dentro do Código Penal. A gente precisa entender aqui a questão da definição, né, a classificação da ação penal, analisar aqui os institutos da ação penal pública e da ação penal de iniciativa privada. Tudo bem? Veja que quando um sujeito pratica um crime, vamos aqui iniciar, quando um sujeito pratica um crime, nasce para o Estado o direito de punir. O sujeito, então, praticou o crime e, a partir disso, nasceu para o Estado o direito de punir. Nasce para o Estado o direito de aplicar o direito ao caso concreto. Lembra lá, né? O ius puniendi ou jus puniendi, como você preferir. O Estado, então, ele é o detentor desse direito de punir. Veja que eu não posso fazer, né, justiça com as próprias mãos, sob pena, inclusive, de estar praticando um crime tipificado no artigo 345, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Então eu preciso, claro, né, buscar o órgão estatal, buscar o Estado, que é personificado na pessoa do juiz, para aplicar, para dizer o direito no caso concreto. Tudo bem, então? Então vejam só, pessoal. Bota na tela, meu diretor. A ideia que eu quero que vocês interpretem é o seguinte. Cometida uma infração penal, cabe ao Estado, exercendo seu ius puniendi, né, seu direito de punir, e objetivando a manutenção da paz pública e a ordem social, reprimir o seu causador. Assim, em regra, inicia-se uma investigação criminal. Lembra, tá? Quando a gente fez o estudo do tema inquérito policial. E por que eu disse a vocês que esse tema ele é bem importante? Se a gente for lembrar das aulas, né, anteriores, se a gente for lembrar da aula de inquérito policial, a gente faz o estudo inicial da persecução penal. E a persecução penal, via de regra, ela se divide em dois momentos. Eu digo via de regra porque a primeira fase da persecução penal é uma fase dispensável. Lembra lá, o inquérito policial ele é dispensado. Desde que eu tenha os elementos para dar início à ação penal. Eu preciso então ali, né, da autoria, veja ali, né, indícios suficientes de autoria, ou seja, quem foi o provável autor do crime. Mas não basta isso. Eu preciso também ter ali a ideia da prova da materialidade. Preciso da materialidade, que seria a existência do crime. A existência do fato, né, com todas as suas eventuais circunstâncias. Se eu já tenho tudo isso, eu já posso dar início ali à ação penal sem precisar daquela fase anterior, que seria ali a fase investigativa. Então vejam só, tá? Eu tenho então, né, em regra, a investigação criminal, e esclarecendo-se a autoria, ou seja, quem praticou, e a materialidade, seria a existência do fato e suas circunstâncias, caberá ao Estado a acusação, em regra, por meio da figura, né, do membro do Ministério Público, pedir ao Estado juiz, representante do Poder Judiciário, a aplicação da lei objetiva. Isso se dá por meio de um processo cujo instrumento é exatamente a ação penal. Por isso que costuma-se dizer que o direito penal material, ele é muito dependente nosso. O direito penal, ele depende muito da gente, porque o direito penal, ele não é auto-aplicável, pessoal. De novo, o direito penal, ele não é auto-aplicável, ele depende da gente. Então, o direito penal em si, ele precisa do processo para se aplicar. E aqui dentro do processo penal, eu vou assegurar ao acusado princípios como contraditório, ampla defesa,
trazendo aí, né, perfazendo aí a ideia do devido processo legal. Tranquilo, então? Então, enxerga a ação penal como um instrumento pelo qual eu vou buscar do Estado a aplicação do direito no caso concreto. Olha só, a ação penal, então, é um instrumento processual por meio do qual se vale a acusação, Ministério Público ou ofendido para fazer aplicar a lei penal objetiva ao fato delituoso. Em suma, a ação penal é o direito de, mediante o devido processo legal, exigir do Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo ao caso concreto. Tudo bem, então? Júlio, me traz aí um exemplo, tá? Para isso ficar claro para mim. Olha só. Se a vida é protegida, isso está lá na própria Constituição Federal, tá? Se a vida é protegida e existe o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, deve o Estado prever um meio processual legítimo que faça valer a lei penal e aplique adequadamente, estabilizando-se o meio social. O instrumento processual existente, portanto, é a ação penal. Então veja que a partir do momento que o sujeito pratica um crime, o Estado ele precisa, né, trazer uma imposição. O Estado precisa trazer uma imposição. E essa pena ela é aplicada por intermédio do processo, que aí a gente vai ter aqui, né, a ação penal, que seria o instrumento pelo qual a gente busca do Estado a aplicação do direito ao caso concreto. Tudo bem? A grande questão, e aí eu preciso, né, de fato, enxergar esse ponto para efeito da prova, é que na minha prova, o examinador ele vai me cobrar como é que essa ação ela pode ser iniciada, quem é o titular da ação, quem pode ser o titular da ação, quem é que julga. E aí lembra só, pessoal, vamos imaginar que eu fui vítima de um crime de furto. Imagina, furtaram o meu relógio, imagina, Deus o livre, né? Fui vítima de um crime de furto. Olha só o detalhe. Vamos imaginar ainda que eu saiba quem foi. Imagina, o meu diretor aqui, ele tem um relógio sensacional. E imagina que ele esquece aqui no estúdio. E aí eu pego, eu subtraio, eu levo. Imagina, levei. É meu. Meu não, né? Mas agora eu quero para mim. Eu furtei. E o código ele traz lá, né? Subtrair para si ou para outra em coisa linha móvel. Observa. Eu tenho lá o tipo penal do furto. A grande questão é que imagine que ele, meu diretor aqui, entende tudo de tecnologia. E aí tem câmera de segurança aqui, ele assiste e ele, opa, olha só quem foi que furtou. Olha só quem foi que subtraiu o meu relógio. Ele tem elementos, ele tem prova. Só que num primeiro momento, ele vai poder oferecer essa ação contra mim? Não, porque eu preciso saber quem é o titular da ação. É isso que a gente tem que levar para a prova. De fato, o crime existiu. Mas como é que se faz para o sujeito ser processado? Como é que isso acontece? Será que sempre que eu praticar um crime, necessariamente eu vou ser processado? Não. É isso que eu preciso entender, é isso que eu preciso entender qual é a lógica da coisa. E aí o Código Penal, ele faz uma separação, ele faz uma divisão. E essa divisão ela tem reflexo direto aqui para o nosso instituto, aqui para o processo penal. Tudo bem, então? Então, a visão que a gente vai fazer, e eu vou aqui, né, destrinchar toda essa classificação, é como se dá essa divisão, como é que isso acontece. E aí, vejam só, vocês vão colocar assim, ó, a ação penal, ela se subdivide em dois tipos. A ação penal, ela pode ser pública, a ação penal, ela pode ser de iniciativa privada. Ação penal pública ou ação penal de iniciativa privada. Júlio, quem é que escolhe isso? Veja que aqui a escolha é a opção do legislador. Não para pensar assim, a separação é feita pela gravidade do crime. Não, nem sempre. É a opção do legislador. Por exemplo, um dos crimes que mais cai na tua prova é o crime de estupro. E até 2018, a regra era que o crime de estupro se processasse mediante ação pública condicionada à representação. Percebe? O crime de estupro é um crime grave. O crime de estupro é um crime gravíssimo. Mas o legislador ele dava a oportunidade da vítima escolher se queria ou não que tivesse ação penal. Veja, a ação penal ela vai ser, né, direcionada e dividida ali por opção do legislador. Júlio, então como é que eu sei qual é o tipo de ação penal para um determinado crime? Basta você ler aquele tipo penal. Você vai fazer assim, você vai ler o tipo penal, por exemplo, chega lá na parte especial, abre o artigo 121, é o primeiro artigo da parte especial do Código Penal. E no artigo 121 ele traz lá, matar alguém. Ele diz lá, matar alguém, pena.
reclusão de 6 a 20 anos. Você lê lá o artigo 121 e seus parágrafos, lê tudo. Ele não fala nada sobre a espécie de ação. Então eu presumo que a ação penal ela é de que tipo, Júlio? Pública incondicionada. Essa é a ideia. Ação pública incondicionada. Para que a ação seja pública condicionada, o legislador ele vai exigir, ele vai ter que ser expresso, ele vai ter que ser categórico. Ele vai trazer lá informações do tipo, somente se procede mediante representação. Neste momento, pega o teu vademecum, abre o artigo 147 do Código Penal, que trata do crime de ameaça, você vai ver que o parágrafo único diz lá, somente se procede mediante representação. Então eu digo aqui ao meu diretor, olha, eu vou te matar. Quando acabar a gravação de hoje, eu vou te matar. Eu estou ameaçando o meu diretor. Mas lembra, crime de ameaça é um crime que se processa mediante representação. Logo, o Ministério Público é o titular da ação. Entretanto, só vai poder me denunciar se a vítima, aqui no meu exemplo, o meu diretor, representar. Hoje, com a vigência do pacote anticrime, houve uma alteração significativa para o crime de estelionato. O crime de estelionato ele passou a ser de ação pública condicionada à representação. De novo, o crime de estelionato ele passou a ser, não era, ele passa a ser um crime de ação pública condicionada à representação. Então, quer dizer, então, que a vítima do estelionato precisa representar, pelo menos em regra, dá uma lidinha no artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, e depois analisa os incisos lá, né, que tem algumas exceções. Mas, em regra, a ação é pública condicionada à representação. Eu tenho situações em que o crime ele vai depender de uma requisição do ministro da Justiça, como é o exemplo de um crime contra a honra do presidente da República ou de um chefe de governo estrangeiro. Para pensar, você deve conhecer alguém que já ofendeu a honra do presidente da República. E por que essa pessoa não está sendo processada? Já que isso é crime, ofender a honra de alguém. Eu tenho lá calúnia, injúria, difamação. Júlio, uma vez eu parei para pensar. Eu já pratiquei um crime e nunca fui processado por aquilo. É porque o Estado, para te punir, ele precisa ser provocado. O detalhe é que o titular da ação, em regra, que vai provocar o Estado juiz, é o Ministério Público. Só que esse Ministério Público, que em regra é o titular da ação, às vezes ele fica limitado à tua autorização. A representação da vítima. A representação vai funcionar como uma condição da ação. Lembra, eu tenho condições da ação para que a ação ela possa ser deflagrada, para que a ação ela possa, né, se perfazer, para que ela possa, então, existir. Tudo bem? Então vamos materializar tudo isso e aí a gente vai, né, destrinchando a partir de todo o mapa aqui, né, o quadro que a gente vai desenhar, a gente vai dando sequência aqui ao nosso estudo. Olha só então, a ação penal pública, eu aqui, né, cataloguei que o titular é o Ministério Público. O titular é o Ministério Público. Excelente. Isso você encontra, né, no próprio artigo 24 do Código de Processo Penal, no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, no próprio artigo 257, inciso 1 do Código de Processo Penal. Cabe ao Ministério Público promover a ação pública. E o Ministério Público ele vai promover essa ação através de uma peça que a gente chama de denúncia. Denúncia. Lembra, denúncia é a peça acusatória. Lembra do processo civil? E aí, não quero que tu confunda, mas pensa. O processo civil lá, a ideia de que o processo ele vai começar, ele vai ser iniciado com a petição inicial. A nossa petição inicial aqui, a petição inicial no processo penal, ela tem nome. Mas lembra, o nome da nossa petição inicial, que aqui pra gente a gente chama de peça acusatória, o nome da nossa peça acusatória vai depender da espécie de ação penal. Se eu estiver diante de uma ação penal pública, está aqui a denúncia. Júlio, se for ação privada? Primeiro que se for ação privada, o titular é o ofendido. O ofendido. Ofendido está o seu representante legal. Nas aulas de direito penal, a gente chama de vítima, tá? Então, se você encontrar essa expressão vítima, é a mesma coisa. O titular da ação privada, então, é a vítima, tá bom? A vítima, ou o seu representante legal, que é o ofendido. E a peça acusatória aqui, que a gente vai estabelecer, é a famosa queixa. A famosa queixa-crime. A queixa-crime. Queixa-crime. Lembra, queixa-crime é a peça acusatória, a petição inicial em crime de ação penal de iniciativa privada. Então, quando alguém te questionar sobre a peça acusatória, sobre a petição inicial, você vai lembrar,
Na ação penal pública, eu vou promover a ação penal, né, mediante uma denúncia. Olha só, denúncia oferecida, ofertada pelo membro do Ministério Público, pelo promotor de justiça. Pode cair na tua prova uma expressão assim, ó, uma expressão chamada parquet. Veja, a expressão aqui, ó, parquete, né? Parquet é o promotor de justiça. Lembra aí, ó, expressão em latim muito utilizada, né, pelas bancas examinadoras. O parquet, o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, estamos aí, né, nos referindo à mesma pessoa. O membro do Ministério Público, então, ele vai promover a ação, ele vai promover a denúncia, tá bom? Então, quando você diz assim, se fosse comigo eu denunciava. Você não denunciava porra nenhuma. Desculpa aí o palavrão, né? Você não denunciava nada. Para você denunciar, você tem que ser o promotor de justiça, o membro do Ministério Público. Você é o membro do Ministério Público? Se você for promotor, tudo bem, desculpe. Na verdade, se você fosse promotor, você não estaria nem aqui assistindo esse encontro aqui comigo, né? Ou se você é, muito obrigado, tá? Para mim é uma satisfação, uma honra enorme ter você aqui. Mas a grande questão é, e se eu estiver diante de um crime de ação penal privada? Na ação penal privada eu vou promover, né, através de uma queixa. Olha só um detalhe, pessoal. Queixa é o nome da petição inicial, é o nome da peça acusatória em crime de ação privada. Pelo amor de Deus. Queixa não é aquilo que tu faz numa delegacia. Muita gente, né, tem essa visão, eu vou na delegacia, eu vou promover a queixa. Não, não vai. Eu vou oferecer uma queixa na delegacia. Não, não vai. Você vai lá, né, noticiar um fato delituoso. Você vai ter lá, na questão da notícia crimes em si, noticiar essa informação para a autoridade policial, para o delegado de polícia. Mas quando você fala de queixa, a queixa ela é ofertada perante, lembra lá, o juiz. Você vai contratar um advogado, lembra lá, né? Vai passar uma procuração para o teu advogado poder ingressar com essa queixa. Lembrando que esta procuração ela precisa conter poderes especiais. Você precisa passar uma procuração não com poderes gerais, uma procuração com poderes específicos, uma procuração com poderes especiais, autorizando, né, o ingresso dessa ação. Júlio, mas como é que eu sei quais são os crimes que se processam mediante ação penal privada? Lembra, opção de novo do legislador. Sempre que você pegar um tipo penal, um determinado artigo, um determinado crime, que mencionar a expressão, a frase, ele vai trazer lá, somente se procede mediante queixa, você vai lembrar que este caso é um crime de ação penal de iniciativa privada. De novo, somente se procede mediante queixa. É um caso, é uma situação de crime que somente, né, se procede mediante queixa, é uma situação de ação penal de iniciativa privada. Tranquilo? Beleza? Na ação privada, o titular sou eu ofendido. Exemplo, crime de dano. Imagina, meu diretor vai lá embaixo, aqui, né, na nossa garagem, no estacionamento, e vai lá e joga um tijolo no meu carro. Veja, a regra é que o crime de dano seja processado mediante queixa. Eu que vou oferecer a queixa contra ele. Veja, vai nascer um direito para mim, e a gente vai entender, né, que eu não sou obrigado a oferecer a queixa contra ele, tá? Eu ofereço se eu quiser, mas vamos deixar isso para um pouco depois. Mas veja que é um crime que se processa mediante ação privada. Então o titular da ação penal sou eu e não o Ministério Público, tá bom? Sou eu e não o Ministério Público. Só que não para por aqui, tá? Eu preciso ainda, né, obedecer aqui, estabelecer mais algumas informações. E aí eu preciso lembrar que a ação penal pública ela se subdivide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Que diga-se de passagem, tá, pessoal? A ação penal pública incondicionada é a regra. É a regra. Se a regra, o legislador ele vai silenciar. Ele não vai dizer nada. Ele vai silenciar. Para que seja diferente da regra, aí a gente tem que ter, né, uma situação expressa. Por exemplo, a ação pública condicionada ela pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça, ou pode ser condicionada aqui ainda, né, à representação. Representação do ofendido ou
do seu representante legal. Representante legal. E na ausência, tá? Lembra dessa figura aqui, ó, do CAD. CAD com I, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Vamos falar mais, né, mais sobre isso aqui. Mas lembra, eu posso ter ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça ou condicionada à requisição, né, do ofendido ou do seu representante legal. Júlio, quem é o titular da ação penal pública condicionada à representação? Continua sendo o Ministério Público. O titular da ação penal pública, não importa se ela é pública incondicionada ou condicionada, o titular continua sendo o Ministério Público. Tranquilo, então? Vamos fechar por aqui, tá? E no próximo bloco, a gente dá sequência, então, à nossa classificação da ação penal. Te vejo já já. Vamos lá, então, pessoal. Retomando aqui, né, o nosso segundo bloco dessa nossa aula de hoje. Você deve estar pensando assim, Júlio, não entendi. O Ministério Público ele é o titular da ação penal pública condicionada? Vejam só, pessoal. O que você tem que lembrar aqui é o seguinte. Olha só. Quando você projeta aqui, ó, o Ministério Público, tá? Aqui, ó, ação penal pública. Pensa assim, ó. Se eu estou na ação penal pública, não me interessa se ela é pública incondicionada ou se ela é pública condicionada a representação, a requisição. Não importa. Seja ação pública incondicionada, seja ação pública condicionada, o titular é quem? Ministério Público. Essa é a ideia que você vai pensar. Professor, mas o Ministério Público, nos crimes de ação pública condicionada, só vai poder oferecer a denúncia se houver a requisição do ministro da Justiça ou a representação do ofendido. É verdade, mas isso não lhe retira a titularidade. Tudo bem, então? Quem tem legitimidade para representar o ofendido, a vítima. Quem tem legitimidade para representar o ofendido, a vítima. Quem tem legitimidade para requisitar, o ministro da Justiça. Quem é o titular da ação, lembra, o Ministério Público. Percebe que são perguntas diferentes? Percebe que são pontos diferentes que eu não posso confundir na hora da minha prova? Beleza, então? Já aqui no outro prisma, eu vou tratar agora da ação penal, olha só, vou tratar então agora da ação penal privada. A ação penal privada, ela se subdivide aqui, né, em 3 tipos. A ação privada, ela pode ser, observa, exclusiva, que é a regra, tá? Chamada também de exclusivamente privada, propriamente dita, né, genuína, é a principal, né, ação privada. Eu tenho ação penal privada personalíssima, e eu vou ter ação penal privada subsidiária da pública, Tudo bem, então? Vamos aqui fazer alguns comentários, né, em relação a essas 3 espécies de ação. Mas aí vamos, né, conhecer aqui, né, alguns dispositivos, alguns artigos que é importante aí para a sua prova, tudo bem? Primeiro artigo, o artigo 24. Ele inicia, né, o capítulo de ação penal e ele diz para a gente que nos crimes de ação pública, esta será promovida, olha, esta poderá não, será promovida por denúncia do Ministério Público. Denúncia do Ministério Público. Então aqui você já fica ligado, né, você já fica ciente que o Ministério Público, ele promove a ação pública através de uma denúncia. O Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública. Mas essa denúncia proposta pelo Ministério Público vai depender quando a lei o exigir. Então percebe que a lei ela tem que ser categórica, ela tem que ser expressa, ela tem que me dizer expressões como somente se procede mediante representação ou somente se procede mediante requisição. Ou ele diz, este crime é de ação pública condicionada. Este crime é de ação pública condicionada. Ele vai trazer essa informação. Mas olha, isso tem que ser expresso, isso tem que estar previsto na lei. Tudo bem, então? Porque lembra de novo, a regra é que a ação seja pública incondicionada. Mas dependerá quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação, olha ele, ó, do ofendido, que é a vítima, tá? Ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Júlio, então, quer dizer que se eu ameaço uma pessoa, partindo da premissa, né, que vocês já sabem, que o crime de ameaça é de ação pública condicionada à representação, ameacei aqui meu diretor,
Deus o livre, meu diretor está indo para casa, meu diretor pega lá o seu carro, sua moto, né? Meu diretor vai no transporte público, não importa a forma que ele vai, mas vamos imaginar que ele está atravessando a rua e ele, né, é atropelado. Ele é atropelado e vamos imaginar que ele vem a óbito, ele morre. Eu fico impune? Será que nesse caso vai ter impunidade? Não. Alguém vai poder representar no lugar dele. Lembra, se ele morreu, acabou? Não. Alguém pode representar no lugar dele. O parágrafo 1º, ele diz que no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará, aí você vai lembrar do CAD, CAD com I, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Lembra dessas iniciais que formam a expressão CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tenho que seguir inclusive essa ordem. O parágrafo 2º, ele também é bem cobrado, tá? Ele diz, ó, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. A ação penal será pública. Olha o que ele diz aqui, ó, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Não importa que você pega, lê um tipo penal e ele diz, a ação é desse tipo. Se foi contra, lembra aí, ó, interesse, detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, não importa, o crime vai ser de ação pública. O crime vai ser de ação pública. Tranquilo? Júlio, o fundamento para o titular da ação privada. Artigo 30 diz para a gente que ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. É comum ele fazer um jogo de palavras, tá? O teu examinador, e colocar que cabe intentar ação pública. Tá errado, pessoal. Ofendido, ele intenta ação privada. Lembra, claro, né? Ele vai precisar aí, né, ter capacidade postulatória. Se ele não tiver, ele contrata aí um advogado. E para o advogado, ele entrega aí, né, uma procuração com poderes especiais. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará aí, ó, para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tudo bem, então? Aí, pessoal, vê só. Vamos aqui a algumas informações adicionais, né, quanto àquele nosso contexto ali da classificação. Preste atenção numa coisa. O Ministério Público, ele vai depender da representação se eu estiver diante de um crime que se processa mediante ação pública condicionada à representação. Tudo bem. A grande questão é, Júlio, esse ofendido, essa vítima que representa, na grande maioria das vezes, é uma pessoa leiga, leiga que eu digo juridicamente falando, tá? Não é da área jurídica, não entende, né, alguns aspectos, alguns pontos, né, alguns conceitos jurídicos. E aí essa pessoa precisa representar, Júlio, não é verdade? Sim. Mas ela pode representar para quem? Porque, via de regra, essas pessoas vão numa delegacia. Por quê? Porque a população em geral, né, aquela vítima leiga em si, de novo leigo, né, aquele que não é da área jurídica, que não entende, tem conhecimento aqui dos conceitos, né, na nossa visão aqui, é aquela velha história. As pessoas acham que tudo se resolve numa delegacia. Júlio, o sujeito ele foi e representou perante o delegado de polícia. Essa representação ela já é aceita? Sim ou não? E por que é importante a gente questionar isso? Porque a partir do momento que eu ameacei aqui o meu diretor, nasce para ele um direito de representar contra mim. Entretanto, esse direito ele deve ser exercido dentro de um prazo que a gente chama, que a gente estabelece como prazo decadencial. E esse prazo decadencial ele precisa ser exercido dentro de um prazo de 6 meses. 6 meses. Lembra, anota essa informação. O prazo de 6 meses, eu preciso saber, ele é contado a partir de quando? O prazo, lembra, não basta apenas saber o prazo, eu preciso saber a partir de quando começa a contar. O prazo de 6 meses, ele começa a contar a partir do conhecimento do autor do crime. Não é da data do crime, é do conhecimento do autor do crime. O sujeito pode praticar um crime no dia 10, mas eu só descobri no dia 15. Eu começo a contar do dia 15. De novo, do conhecimento do autor do crime, o prazo ali será de 6 meses. Então, para que eu não perca esse prazo, eu preciso, né, estabelecer. Ele pode representar para quem? O Código de Processo Penal, ele autoriza, ele entende como válida a representação feita para a própria autoridade policial, a representação feita para o membro do Ministério Público e ainda a representação feita para a autoridade judicial. Ou seja, de forma bem simplória, eu posso, né, representar para o juiz, MP ou delegado. Juiz, MP ou delegado.
O artigo 39 ele diz para a gente que o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração expressa. Aí ele diz aqui para a gente, ó, escrita ou oral. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Às vezes a gente pega uma prova, né, e a questão diz lá que só pode ser mediante declaração escrita. Não, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Algumas informações relevantes, né, e necessárias para você levar para a sua prova. Lembra, essa representação, pessoal, ela não requer qualquer formalidade. Vem para cá, meu diretor. Isso. A representação ela não requer qualquer formalidade. Veja, a representação é o quê? A representação é a manifestação de vontade da vítima. É a manifestação de vontade, né, do ofendido. É a manifestação de vontade aqui do meu diretor em me ver ser processado e julgado. O meu diretor quer me ver ser processado, ele vai então representar ali contra a minha pessoa. Ele vai então representar perante o juiz, perante o MP ou perante, né, o próprio delegado de polícia, perante a autoridade policial. Júlio, vê só, eu pensei agora, eu não sou obrigado a representar, é verdade. Você que está aí, você me ameaça, imagina. Eu não sou obrigado a representar contra você, é verdade. Mas se eu representei, Júlio, o brasileiro ele é indeciso, né? Ele fica ali, quero, não quero, hora ele quer, hora não quer. Júlio, tu representou, eu representei, eu fui lá na delegacia, imagina, representei, autorizei o início, a instauração do inquérito policial. Depois eu paro e penso assim, caramba, pensando bem, eu não quero mais não. Eu não quero mais não, Júlio. Pô, eu fiquei pensando aqui, eu não quero que o sujeito seja aí processado não. Pergunta, é cabível a retratação da representação? Eu posso me retratar de uma representação? Sim ou não? Você vai lembrar que sim, mas eu tenho um limite temporal para isso. O artigo 25 ele diz para a gente que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. De novo, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Quer dizer, então, que a partir do momento que o Ministério Público oferece a denúncia, eu não posso mais me retratar. De novo, a partir do momento que o Ministério Público ele oferece a denúncia, eu não posso mais me retratar. Uma observação, tá? Imagine que o teu concurso ele vai mais a fundo. E ele cobra, por exemplo, alguma situação, né, envolvendo a Lei Maria da Penha, o âmbito doméstico familiar contra a mulher. Cabe retratação no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher? Sim. Desde que, claro, o crime seja de ação penal pública condicionada. Isso é possível. Só que o grande detalhe é que lá na Maria da Penha, eu posso me retratar enquanto não ocorreu o recebimento da denúncia. Então, o que eu preciso levar para a prova é o seguinte. A regra, de acordo com o Código de Processo Penal, cabe retratação antes do oferecimento da denúncia. De acordo com a Lei Maria da Penha, cabe retratação antes do recebimento. Cabe retratação antes do recebimento da denúncia. Cuidado aí, né, para não confundir esses pontos. Beleza, então? Seguindo, próximo ponto. Qual é o prazo para o oferecimento da denúncia ou da queixa? Qual é o prazo, lembra aí, ó, para o oferecimento da denúncia ou da queixa? Júlio, qual é o prazo? Como é que eu vou saber isso? O que é que eu preciso entender? Olha só, vem para cá. Na ação pública, a gente vai conhecer o artigo 46 e na ação privada o artigo 38. Artigos fundamentais. Isso cai, tá, pessoal? O prazo da ação penal pública, o código, né, ele traz ali a referência se o acusado está preso ou se o acusado está solto. Lembra das aulas de inquérito policial, quando a gente tratou, né, do prazo de conclusão, de encerramento do inquérito policial? Que a gente disse, olha, vai depender se o sujeito está preso ou se ele está solto. Lembra, não esquece, lá nas aulas de inquérito, a regra, eu digo a regra porque tem outros procedimentos investigativos, mas a regra é que o inquérito ele precisa ser concluído, de acordo com o código, artigo 10 do CPP, concluído em 10 dias, se o investigado, né, está preso, ou em 30 dias, se o sujeito está solto. Aqui na ação penal você vai pegar a metade, você vai, né, dividir por 2, você vai ter a metade. Veja, se ele está preso no inquérito, eu tenho 10 dias para concluir. Aqui, durante o curso da ação, eu tenho 5 dias para oferecer a denúncia. O curso do inquérito, lembra lá, o prazo, ele solto, é 30 dias para concluir. Aqui, você vai ter, no caso da ação penal, 15 dias para oferecer a denúncia. Tudo bem? Olha o artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso,
será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito. Aí ele diz, do inquérito policial, ou no prazo de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, tá, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Então aqui eu preciso lembrar que não basta saber apenas, né, qual é o prazo, eu preciso saber a partir de quando começa a contar esse prazo. E o prazo para o Ministério Público ele vai se iniciar, ele vai ser computado a partir do dia em que o Ministério Público tiver, né, recebido os autos do inquérito policial. A partir do momento que eu estou em mãos aqui com os autos do inquérito policial, a partir deste momento começa a contar aí meu prazo, 5 dias preso, 15 dias se o sujeito estiver solto. É o prazo para o oferecimento, então, da denúncia. Tudo bem? E o prazo, então, do oferecimento da queixa da ação privada, o artigo 38 diz para a gente que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação. Aí veja, tá, eu mencionei aqui, né, eu grifei aqui o queixa, para você, né, ficar atento, mas esse artigo 38 a gente também utiliza ele para representação. Vejam só, eu tenho um prazo para representar, e eu disse a vocês que o prazo da representação é de 6 meses. Eu tenho um prazo para oferecer a queixa, e o prazo de oferecimento da queixa é de 6 meses. E a gente tem esse ponto em comum, a queixa e a representação. Mas lembra, a representação é uma autorização para o Ministério Público oferecer a denúncia em crime de ação pública. Já a queixa é a própria ação. Já a queixa é a própria peça acusatória, só que em crime de ação penal privada. Só que eu disse a vocês, não basta apenas saber o prazo, eu preciso saber a partir de quando começa a contar. Então ele diz, ó, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, vírgula, contado do dia em que vier saber quem é o autor do crime. Veja, pessoal, por favor, tá? Quando chegar na prova, cuidado, né? Porque ele vai te induzir a erro dizendo que esse prazo ele conta da data do crime. Não, ele é contado da data em que eu descobri quem é o autor do crime. Ou no caso do artigo 29, vamos tratar mais para frente, né, desse famoso artigo 29. Esse artigo 29, tá? Ele é o artigo que trata da ação privada subsidiária da pública. Ele vai contar, né, a partir do dia que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Tudo bem, então? Então lembra, tá? Quando eu estou diante aqui de ação penal privada, eu vou ter 6 meses e esse prazo de 6 meses ele é contado a partir do conhecimento do autor do crime. Eu posso, imagina, tá aqui, né, jogando bola com o pessoal, isso já caiu até em prova, né? A gente tá aqui, né, jogando bola e aí de repente tem uma certa discussão aqui no jogo. E aí quando eu vou para o estacionamento, né, vou lá para o meu carro, tem lá um bilhetinho preso ali, né, no para-brisa, preso ali, né, no limpador. Alguém me ofendendo, uma pessoa ofendendo a minha honra, na data de hoje. Mas eu não sei quem foi. Depois de um mês, né, alguma pessoa vem para mim, né, e diz, olha, foi fulano. Eu veja, a partir desse momento em que eu descobri quem foi, aí eu vou contar o prazo de 6 meses. O prazo de 6 meses ele não está sendo, né, computado. Ele não vai ser contado. Ele só vai ser computado a partir do dia em que eu descobri quem foi, a partir do dia em que eu venho saber quem é o autor do crime. Uma observação importante, tá, pessoal? Atenção. O prazo de 6 meses, ele é um prazo decadencial. O prazo de 6 meses aqui, ele é um prazo decadencial. Prazo decadencial, ele tem natureza penal. O prazo decadencial ele tem natureza de direito penal, ele tem natureza penal. Entretanto, o que é que eu vou precisar lembrar? As regras de contagem são conforme o Código Penal. Então, se você pegar, por exemplo, um prazo que começou a contar no dia 10 de fevereiro de 2021 e você disser aqui que eu tenho 6 meses, como o prazo é penal, o prazo penal ele inclui o dia do início. Você vai colocar aqui na sua contagem, né, esse -1. Então você vai aqui estabelecer que o sujeito ele tem até o dia 9, olha só, do mês 8, ó, de 2021. Ele tem até o dia 9 de agosto de 2021. Veja, cuidado, né, com isso aqui. Se o prazo é penal, o artigo 10 do Código Penal diz que eu incluo o dia do início. Eu vou computar o dia do início. Quer dizer, então, que se hoje é dia 10, hoje, o dia de hoje já está contando. Você pensa assim, tá bom? Se hoje é dia 14 de abril, o dia de hoje já está contando. Se hoje é 15 de julho, o dia de hoje já está contando. Júlio, mas aí quando tu colocou os 6 meses, terminou num domingo.
Prorroga para segunda? Não. O prazo decadencial ele é um prazo fatal, ele é improrrogável. Se você não quiser perder, ou você vai no plantão ou você se antecipa. O plantão que eu digo, o plantão judicial, tá? Ou você se antecipa. Tudo bem? A jurisprudência entende que se eu oferecer a queixa perante o juízo competente, tá válido, não importa. Eu não vou ser prejudicado por isso, tudo bem? Então, eu preciso lembrar 6 meses a partir do conhecimento do autor do crime. Tranquilo? Ficamos por aqui com mais um bloco e eu te vejo no próximo bloco. Até lá. Vamos lá então, pessoal. Chegamos aqui, né? Mais um bloco. Vamos então, bota já na tela, meu diretor, partir aqui para os princípios da ação penal. Dentro do tema dos princípios, tá? A gente vai aqui, né, conseguir examinar vários pontos, tá? E aí eu vou te direcionar o que você precisa, claro, saber para enfrentar aí o teu concurso público para fazer a tua prova. Então vamos lá, tá? Aqui eu vou dividir em princípios da ação penal pública, ação penal pública, tá? E vamos aqui, né, fazer a divisão das hipóteses de ação penal de iniciativa privada. Colocar ação penal privada, tá bom? Vamos então fazer da seguinte forma. Olha só, pessoal. Aqui na ação penal pública, eu vou ter inicialmente o princípio que a gente vai chamar de princípio da obrigatoriedade. Obrigatoriedade. E aí eu vou colocar já aqui na ação privada o princípio da oportunidade. Oportunidade também chamada de princípio da conveniência, tá? Vem para cá. Olha só. Na ação penal pública, o titular da ação penal, que é o Ministério Público, se ele estiver diante, né, da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, o Ministério Público será obrigado a oferecer a denúncia. É verdade que, e aí vai depender muito, né, do teu edital se ele vai cobrar, mas esse princípio da obrigatoriedade ele não é um princípio absoluto, tá? A gente tem exceções. Por isso que boa parte da doutrina chama de princípio da obrigatoriedade mitigada, discricionariedade regrada, né? A gente tem exceções aqui ao princípio da obrigatoriedade, porque a ideia aqui é o seguinte: se o Ministério Público estiver diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, ele deve oferecer a denúncia. Mas o código, né, ele traz, com a vigência do pacote de crime, a possibilidade do acordo de não persecução penal. E este acordo, ele mitiga o princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público ele tem elementos, mas ao invés de oferecer a denúncia, ele faz um acordo, né, com o acusado. Eu tenho, né, por exemplo, a Lei de Juizado Especial Criminal, é uma lei de 1995, ela traz a possibilidade do instituto da transação penal. Então existe um acordo que é possível. Mas para efeito de prova, nesse ponto, o que eu preciso saber para o teu concurso, tá bom? Eu preciso, é por isso que no estudo para o concurso público a gente tem os níveis, né? Mas veja, para a tua prova tu vai lembrar que na ação penal pública vigora o princípio da obrigatoriedade. Por outro lado, vamos dar um giro aqui, ó. Na ação penal de iniciativa privada, eu tenho o princípio da oportunidade ou conveniência. A gente vai, né, no nosso bloco de questões aqui exercitar isso e isso vai ficar bem claro. Mas a questão aqui é o seguinte: vamos imaginar que o diretor ofendeu a minha honra. A partir deste momento nasce um direito para mim, que é o direito de oferecer a queixa, né, contra ele perante o Estado juiz. Só que eu ingresso com a queixa se eu quiser. Eu não sou obrigado a oferecer a queixa. Eu entro com a queixa se eu quiser. E dentro desse instituto aqui eu vou ter, por exemplo, o instituto da decadência. Decadência. A grande questão aqui é o seguinte, pessoal. Eu entro com a queixa se eu quiser, mas eu não tenho a vida toda. Não é até quando eu quiser. Eu preciso respeitar ali o prazo de 6 meses. É um prazo decadencial para que eu possa promover a queixa, para que eu possa, então, propor a ação privada. Ou eu posso me valer de um instituto que a gente vai chamar aqui de renúncia. A renúncia. Eu posso renunciar ao meu direito. A partir do momento que meu diretor ofendeu a minha honra, nasceu um direito para mim. É um direito de queixa, mas eu entro com a queixa se eu quiser. De novo, eu entro com a queixa se eu quiser. Tudo bem, então? Lembra que essa renúncia ela pode ser tácita ou ela pode ser expressa. Eu posso, imagina, né, convidar o meu diretor, né, para ir para o meu aniversário. Eu posso convidar o meu diretor para ser padrinho de casamento. Eu posso, né, trazer uma situação que tacitamente eu estou renunciando ao meu direito. Percebe que é incompatível eu querer no meu convívio uma pessoa que eu quero mover uma ação.
Lembra então que eu posso renunciar ao direito de queixa, lembrando que a renúncia pode ser tácita ou pode ser expressa. Um detalhe, a gente vai, né, conseguir fundamentar mais na frente, mas se uma, duas, três pessoas ofenderam a minha honra, eu sou obrigado a entrar com a queixa? Não. Entretanto, se eu quiser entrar, tem que ser contra todas elas. Se eu quiser entrar, tem que ser contra todas elas, porque na ação privada, a gente vai ter o princípio da indivisibilidade, pessoal. A renúncia feita para um, a todos se estenderá. A renúncia feita para um, a todos se estenderá. Então quer dizer que se A, B e C ofenderam a minha honra, eu ofereci a queixa contra B e C e deixei A de fora, eu renunciei em relação a A. E a renúncia feita para A se estende a B, se estende a C. Beleza? Próximo princípio, né, que a gente precisa aqui observar é o princípio da indisponibilidade. Coloca aqui, ó, indisponibilidade. Indisponibilidade, que a gente encontra inclusive lá no artigo 42 do Código de Processo Penal. Já aqui na ação privada eu vou ter aqui o princípio da disponibilidade. Disponibilidade. Vejam só, na ação penal privada eu posso dispor da ação. Já na ação penal pública, promotor, membro do Ministério Público, promotor de justiça, você não pode dispor, você não pode desistir da ação. Princípio da indisponibilidade. Eu sempre indico, né, você estudar com o Vademecum em mãos. Se você tiver com o seu Vademecum agora, com o código em mãos, você vai abrir o artigo 42. E lá no artigo 42 você vai encontrar a redação, né, que o Ministério Público não poderá desistir da ação. E abaixo do artigo 42, você vai encontrar uma remissão, né, ele fazendo uma referência ao artigo 576. E o artigo 576 vai dizer que o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Então a ideia que eu já levo para a minha prova é: o Ministério Público não poderá desistir da ação nem do recurso que haja interposto. Um detalhe importante é que dizer que eu não posso desistir não quer dizer que eu não possa pedir a absolvição. Se o membro do Ministério Público, lembra, o promotor de justiça, se ele entender que o sujeito de fato é inocente, se ele entender que não foi aquele sujeito, agora que eu tive o conjunto probatório, agora que eu dei a oportunidade do sujeito se defender, eu verifico que não foi ele que praticou o crime. Eu posso pedir a absolvição sem problema nenhum. Dizer que eu não posso desistir não quer dizer que eu não possa pedir a absolvição. Pedir a absolvição não é sinônimo de desistência da ação. Então fica atento a isso, tá? Já num giro aqui, ó, partindo agora para outro plano, ação privada. Na ação privada eu posso dispor, eu posso desistir da ação. Começou a ação, eu posso oferecer o perdão. Eu posso oferecer o perdão. Só que qual é o detalhe? Não confunde perdão com renúncia, tá bom? O perdão ele só vai produzir o seu efeito, que no caso aqui seria extinguir a punibilidade, se ele for aceito. O perdão ele só produz seus efeitos se ele for aceito. Logo, o perdão é um ato bilateral. O perdão ele é um ato bilateral. Eu ofereci o perdão, a parte contrária, aí, o querelado, ele precisa aceitar o perdão. Se ele aceitar o perdão, ótimo, extinção da punibilidade. Júlio, se tiver mais de um querelado, mais de um acusado ali naquele processo, o perdão feito para um, a todos se estenderá. O perdão feito para um, a todos se estenderá. Aí tem aquele aluno que vai dizer assim: Júlio, eu vou errar. E eu digo: você vai errar por quê? Aí o aluno diz assim: ah, Júlio, porque o perdão é igual à renúncia. E eu te digo: não é igual. A renúncia está ligada ao princípio da oportunidade, é antes de ter ação. O perdão está ligado ao princípio da disponibilidade, é durante o curso da ação. Não diga depois, tá? É durante o curso da ação. Porque depois da ação, a ação acabou, não cabe mais nada. É durante o curso da ação. Entretanto, o perdão, ele ainda, né, tem outro diferencial. Ele precisa ser aceito. Isso quer dizer que se A aceitar o perdão, extinção da punibilidade para A. Se B aceitar o perdão, extinção da punibilidade para B. E se C não aceitar o perdão, o processo segue, o processo continua apenas em relação a C. Então, eu preciso, né, ter essa aceitação. Então, no que tange aqui a disponibilidade, você vai lembrar, tá, que eu tenho aqui, por exemplo, né, o Instituto do Perdão. Lembrando que o perdão ele é um ato bilateral. O perdão ele também feito para um, a todos se estenderá. O perdão ele pode ser tácito, ele pode ser expresso. Lembra, tá? O perdão ele pode ser, inclusive, aceito por procurador, desde que tenha poderes especiais. E eu preciso lembrar de um detalhe. Se o perdão for feito de forma expressa, Júlio, a parte contrária vai ser intimada para dizer se aceita ou não. O código menciona, traz algum prazo para ela responder se aceita ou não?
Você vai lembrar que sim. O código estabelece lá o prazo de 3 dias para que a parte contrária possa dizer se aceita ou não. E o detalhe, neste momento, né, a parte vai ser intimada e vai ter a informação de que o seu silêncio importará em aceitação. Olhe, você tem 3 dias para me dizer se aceita ou não. E o seu silêncio importará em aceitação. Tudo bem? Eu tenho aqui um instituto ainda também da perempção. Perempção. Lembra, tá? Faz a leitura do artigo 60, vou deixar aqui no teu material, tá? Para você fazer a leitura. Júlio, o que é perempção? Perempção é a desídia. Eu quero desistir da ação. Eu vou negligenciar. É uma desídia. Perempção é uma desídia. É uma falta de interesse do querelante, e o querelante titular da ação privada, com o andamento da ação. Ação penal privada, né, a gente vai ter isso, né? Eu comecei com a ação. Eu posso deixar a ação tornar perempta. Perempta. Júlio, quando é que isso ocorre? Quando é que ocorre a perempção? A perempção é uma desídia, é uma falta de interesse do querelante, titular da ação penal privada, com o andamento da ação. Quando é que vai ficar reconhecido, né, as hipóteses de perempção? Artigo 60, tá bom? Artigo 60. Beleza? Segue aí. Eu tenho aqui ainda, né, o princípio da divisibilidade na ação penal pública. Tá aqui um asterisco, tá? Eu vou te explicar por quê. E aqui eu tenho o princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade. Júlio, por que o asterisco aí na ação penal pública? É porque, vê só, pessoal, prevalece nos tribunais superiores que na ação penal pública se aplica o princípio da divisibilidade. No sentido de que o Ministério Público ele pode dividir a acusação. Se o delegado está investigando João e José, e aí o Ministério Público, né, ele já percebe que ele tem elementos já contra João, ele já pode oferecer a denúncia contra João e pode requisitar novas diligências em relação a José. Veja, tem problema nenhum. A divisibilidade é nessa ideia, nesse ponto. Só que aí, né, uma boa parte da doutrina vem entendendo que, na verdade, seria indivisível. O Ministério Público ele não pode escolher. E aí, quando o Ministério Público oferece a denúncia contra João e pede diligência em relação a José, é porque ele não tem elementos contra José ainda. Então, a ideia é que ele não estaria dividindo. É o que parcela da doutrina entendem. Mas o que prevalece para a tua prova, os tribunais superiores, STF e STJ entendem que o Ministério Público ele pode, né, oferecer a denúncia, né, contra a parte ali, né, daquelas pessoas. E se no futuro surgirem elementos contra as outras pessoas, contra as demais pessoas, contra os demais investigados, o Ministério Público poderia aditar. Ou, se o processo já estivesse, né, no final, o Ministério Público poderia oferecer uma nova denúncia agora contra essas outras pessoas. Então, na ação pública vigora a divisibilidade, já na ação privada a indivisibilidade, no sentido de que, se eu sei que A, B e C me ofenderam, eu não sou obrigado a oferecer a queixa. Mas se eu quiser, tem que ser contra todos eles. Se eu renunciar em relação a um, se estende aos demais. Começou a ação, ofereci o perdão para um, se estende aos demais, com aquela observação que só vai, né, produzir os efeitos em relação àquele que aceitar. Tudo bem? Vamos aqui, né, conhecer alguns artigos. Olha só, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Veja aí, né, como a gente tinha visto. A renúncia expressa constará declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou por procurador com poderes. Lembra, tá? O Código de Processo Penal, ele, por diversas vezes, exige procuração com poderes especiais. Não confunde com outros ramos do direito. Tudo bem? A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Às vezes a gente chega numa prova, né, e diz lá, né, que o acusado ele gravou o momento do oferecimento do perdão, gravou o momento da aceitação do perdão, né, seja por meios, né, de áudio, né, meios de audiovisual. O sujeito, né, ele foi convidado para um aniversário, o aniversário é uma festa bem pessoal, tá? E ele tá lá na festa, ou seja, ele aceitou e ele foi, ele tem foto ali atrás do bolo ali com o aniversariante. É um meio de prova cabível. Admite todos os meios de prova, não tem problema nenhum. Tudo bem? O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, olha só, sem que produza efeito em relação ao que recusar. Sem que produza efeito, né, todavia, em relação ao que recusar. O perdão poderá ser aceito por procurador, lembra, tá? Com poderes especiais. O perdão poderá ser aceito, lembra, por procurador com poderes especiais. Como eu tinha te dito, tá? Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias
se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado que o seu silêncio importará em aceitação. Júlio, que danado esse querelado aqui. Na ação privada, e olha só, aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. O autor aqui, ó, autor, né, que é o acusador, e do lado de cá, né, eu vou ter o réu, né, muita gente chama assim autor e réu, que é o acusado, que é o criminoso. Na ação privada, a gente vai chamar aqui de querelante é o titular da ação privada. Ele entra com a queixa contra o querelado. Então, o querelado é o acusado aí nos crimes de ação penal privada. O querelado, ele vai ser intimado, né, e vai ter um prazo de 3 dias para dizer se aceita ou não aquele perdão. Fiz aqui um quadro, tira o print aí, tá? Marca aí a gente, bota lá no @Prof. Júlio César Matos. Ficarei muito feliz, tá? De ver lá você mencionando. Mas olha só, a renúncia e o perdão. Vamos aqui, né, as diferenças. Tanto a renúncia quanto o perdão são causas extintivas da punibilidade, nas hipóteses de ação penal exclusivamente privada e ação penal personalíssima, tá? Ação exclusivamente privada e ação penal privada personalíssima. Júlio, como é isso aqui? Faz essa observação no teu material. Tanto o Instituto da Renúncia quanto o Instituto do Perdão não se aplicam na ação privada subsidiária da pública. Tanto o Instituto da Renúncia quanto o Instituto do Perdão não se aplicam na ação privada subsidiária da pública. A renúncia decorre do princípio da oportunidade, o perdão decorre do princípio da disponibilidade. A renúncia é um ato unilateral, o perdão ele é um ato bilateral, ele precisa ser aceito. A renúncia é concedida antes do início do processo, o perdão é concedido durante o curso do processo. Por força do princípio da indivisibilidade, a renúncia é concedida a um dos coautores ou partícipes do delito, se estende aos demais. Já o perdão, por força do princípio da indivisibilidade, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Fica atento aí, então, a essa informação, tá bom? Como eu mencionei para vocês, as hipóteses de perempção estão previstas aqui, né, no artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, cuidado, tá? Ele diz, ó, somente. A gente passa um momento da vida, tá? E que aí, né, o sujeito, ele vai para a aula e o professor ele diz assim, olha, cuidado com questões que dizem somente, apenas. Aqui não. O artigo 60 ele diz, ó, nos casos em que somente se procede mediante queixa. O que é que ele está querendo dizer aqui? É porque eu tenho a ação penal privada exclusiva, que somente se procede mediante queixa, e a personalíssima, que somente se procede mediante queixa. Mas você tem a ação privada subsidiária da pública, que ela pode proceder ali mediante denúncia do MP, ou mediante queixa do ofendido, veja uma coisa ou outra, então cuidado com isso. O Instituto da Perempção é aplicável apenas nas hipóteses em que somente se procede mediante queixa. Em outras palavras, o Instituto da Perempção não se aplica na ação privada subsidiária da pública. Lembra então, tá? Estão aqui as hipóteses de perempção que você vai levar para a prova, que você vai precisar conhecer. Tudo bem? Espécies de ação penal de iniciativa privada. Quais são as espécies de ação penal de iniciativa privada? A gente vai ter 3 espécies. A privada exclusiva, que é a regra geral, também chamada de exclusivamente privada, que é a propriamente dita, a personalíssima e a subsidiária da pública. A exclusiva é a regra, tá? Quando a gente estiver falando de ação privada, estou falando da exclusiva, é a regra. Eu tenho ação penal privada personalíssima. Lembra lá que hoje, é muito tranquilo você acertar isso na prova, porque hoje a gente só tem um crime que se processa mediante ação privada personalíssima. Só tem um crime. O único crime que hoje se procede mediante ação privada personalíssima é o artigo 236, que trata do induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Este é o único crime, que se processa mediante ação privada personalíssima. Ação privada personalíssima. Personalíssima. Lembra aí, tá, pessoal? Lembra aí, cuidado aí para não confundir. É o único crime. O único crime. Ele diz, ó, a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, é a partir desse momento que vai começar aqui o contar
o prazo de 6 meses a partir do momento, né, que se anule o casamento no juízo competente, no caso no juízo cível, e a partir daí a gente conta aquele nosso prazo de 6 meses. Quando ele diz que depende de queixa do contraente enganado, é porque só o contraente enganado que vai poder sim ingressar com a queixa, vai poder ingressar com essa ação, tá bom? Isso quer dizer que se o contraente enganado, esse ofendido, morrer, acabou, não tem mais o que fazer, acabou, não tem mais o que fazer. A outra espécie de ação privada é a privada subsidiária da pública, que ela tem, né, fundamento, inclusive, no próprio artigo 29 do Código de Processo Penal. Ele vai dizer para a gente que será admitida ação privada nos crimes de ação penal pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público, né, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, interpor recurso, né, e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Em regra, a negligência do querelante gera perempção, mas, como a gente viu, perempção não se aplica na privada subsidiária da pública. A ideia aqui é o seguinte: furtaram meu relógio. Eu, inicialmente, não tenho como entrar com ação contra essa pessoa, porque a ação é pública, mas o legislador, né, ele deu uma oportunidade. Ele disse assim: olha, Júlio, se o Estado não fizer nada no prazo legal, se passar aí o prazo legal e o Estado não faz absolutamente nada, nasce para você o direito de ingressar com a queixa contra essa determinada pessoa. Nasce para você o direito de entrar com a queixa contra esse acusado. Então lembra, é o que a gente vai chamar de ação privada subsidiária da pública. Entretanto, ela só vai ser possível se o Ministério Público ele permanecer inerte no prazo legal. Qual é o prazo legal? 5 dias se o investigado estiver preso, 15 dias se ele estiver solto. Passado esse prazo legal, nasce para mim o direito de ingressar com a queixa em crime de ação privada subsidiária da pública. Não esquece, o crime ele continua sendo de ação pública. Logo, os institutos, né, os princípios que a gente aplica são os princípios da ação pública. Ou seja, eu ingressei com a queixa subsidiária em relação ao sujeito que furtou meu relógio. Durante o processo eu posso oferecer o perdão? Não. Eu até posso oferecer, mas o MP vai dizer assim: Júlio, sai daí. E o MP vai, em virtude da minha negligência, retoma ali a titularidade. Beleza? Um exemplo que a gente tinha citado ainda de crime de ação privada foi o crime contra a honra. Em regra, os crimes contra a honra, eles se processam mediante queixa. Eles são de ação penal privada. Então, se eu ofendo a honra de um particular, a ação ela é privada. Mas a gente citou um exemplo aqui do crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Nesse caso, seria um crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Mas o que vai cair na tua prova é o crime contra a honra praticado contra um servidor público, contra um funcionário público no exercício das suas funções. Em regra, pelo Código Penal, cometer crime contra a honra de servidor público no exercício de suas funções, a ação é pública condicionada à representação. Mas o Supremo ele trouxe a possibilidade, e isso sempre cai em prova, desse funcionário público escolher. O funcionário público ele pode, né, contratar um advogado e oferecer uma queixa, ou ele pode representar para o MP oferecer a denúncia. Não ache que se eu ofender a honra de um funcionário público, eu posso responder 2 ações. Não. O funcionário ou ele representa para o MP oferecer a denúncia, ou ele oferece a queixa. Súmula Supremo Tribunal Federal 714. Essa súmula ela cai muito. Ele diz assim, ó: é concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. De novo, em razão do exercício de suas funções. Veja, cheguei aqui no meu prédio, desci aqui, tem um funcionário público aqui, um vizinho meu, ofendi a honra dele. Não entra aqui nisso. Tem que ser um crime contra a honra ali, né? Em razão do exercício de suas funções. Eu tenho que analisar o caso. E a questão ela vai dizer isso, né? Júlio, funcionário público, né? Foi ofendido no exercício de suas funções, né? Um crime contra a honra. Eu posso escolher ou eu vou projetar ali a queixa, oferecer a queixa-crime, ou eu vou oferecer então a representação, vou representar para o MP oferecer a denúncia. Beleza então, pessoal? Tranquilo? Tema ação penal, tema aí, né, com muita informação, tema muito extenso. Não deixa de fazer a leitura daqueles artigos que eu te passei. E aí, né, vamos, né, para o nosso bloco de questões para a gente poder sedimentar e organizar as nossas ideias. Tranquilo? Um abraço, te vejo já.
Vamos lá então, pessoal, neste nosso bloco, né, como sempre, vamos então, né, resolver algumas questões quanto ao tema tratado, né, neste nosso encontro, nessa nossa aula de hoje. Vamos então resolver algumas questões aqui sobre o tema ação penal. Vamos então, né, materializar, exercitar o nosso aprendizado. Olha só, a ação pública incondicionada é promovida mediante, olha só, pessoal, a ação penal pública incondicionada é a regra, tá? Lembra, a gente tem aquela subdivisão, lembra da parte, né, que a gente tratou da classificação, e a gente vai ter ali a subdivisão em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Lembra, a ação penal pública, seja ela incondicionada, seja condicionada, é promovida pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público é o titular da ação, o MP então é o titular da ação penal, pública incondicionada, seja ela pública condicionada. E aí você pode pensar, Júlio, mas na pública condicionada, o Ministério Público vai depender da representação ou da requisição. É verdade, mas ele continua sendo o titular. Tudo bem? O ofendido ele representa, mas o titular da ação, não esquece, é o Ministério Público. Tudo bem? E o Ministério Público ele vai propor a demanda, ele vai propor a ação através de uma peça acusatória que a gente vai chamar de denúncia. Denúncia é a peça acusatória, é a petição inicial em crime de ação pública. Queixa, a famosa queixa-crime, é a peça acusatória, é a petição inicial em crime de ação penal de iniciativa privada. Tudo bem? Voltando à tela, a ação penal pública incondicionada é promovida mediante queixa, não, né? Queixa já está errado porque queixa é em crime de ação penal privada e ele diz pela vítima. A expressão vítima, tá, pessoal, é sinônimo de ofendido. Ofendido. O ofendido, veja que aqui seria, se eu estivesse diante, né, de uma, eu marcaria a letra A, se eu estivesse diante de uma ação penal de iniciativa privada. Ação penal privada. Aí tudo bem, não foi o caso. Letra B de bola. Queixa pelo Ministério Público. Está errado. Ela é promovida pelo Ministério Público, mas não é mediante queixa. Toda vez que você vê a expressão queixa, você vai relacionar a ação penal de iniciativa privada. Denúncia, agora sim, mas pela vítima não. Veja que a denúncia ela é promovida, né, pelo Ministério Público. Ah, professor, e se eu estivesse diante de uma ação penal privada subsidiária da pública, quem vai promover não é a vítima? Vejam, ainda que eu esteja diante de uma ação privada subsidiária da pública, a vítima propõe uma queixa. É uma queixa subsidiária. É uma queixa-crime em crime de ação penal pública. Então, cuidado para não confundir isso aqui, tá bom? Letra D, denúncia do Ministério Público. Aí sim, né? Vamos gabaritar. Letra D é o nosso gabarito. Letra E, queixa pelo Ministério Público após representação da vítima. Falso, porque, veja, primeiro que está errado, não é queixa. Segundo, que eu não preciso da representação da vítima, já que não dissocia do enunciado, tá, pessoal? Já que o enunciado trata aí de uma ação penal pública incondicionada. Tudo bem, então? Fica atento, fica ligado, uma questão tranquila aí, foi cobrada no teu concurso. Tudo bem? Próxima questão, uma questão agora da VUNESP, sobre ação penal, julgue certo ou errado. Olha só, o prazo para o oferecimento da denúncia, lembra, tá, pessoal? Questão relacionada a prazo, né? Sempre é questionado. E quando você for questionado quanto ao prazo, na ação penal pública, se a questão aqui trata da denúncia, é porque eu estou na ação pública, tá? Na ação penal pública, vai depender se o sujeito está preso ou se o sujeito está solto. Se o sujeito estiver preso, anota aí, né? Deixa consignado no teu material. Prazo de 5 dias, lembrando, tá? Do artigo 46 do Código de Processo Penal. E se ele estiver solto, não esquece, tá? O prazo de 15 dias. Júlio, no meu concurso cai ação penal e inquérito policial. Lembra de fazer aquela relação? Lembra, regra geral, tá bom? Porque a gente sabe que eu tenho outros procedimentos investigativos, tá? Mas a regra geral, âmbito estadual, prazo de conclusão do inquérito, 10 dias preso, 30 dias solto. Aqui a ação penal é a metade, hein? 5 dias preso, 15 dias solto. Beleza? Ele diz, o prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, verdade? Contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial. Verdade? E de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Verdadeiro, né? Certo aqui a nossa questão. Tudo bem? Vamos seguir, né? Vamos caminhar.
trazer outra questão aqui. Lembra, pessoal, não foi o que a questão perguntou, mas a título de revisão, se eu estivesse, por exemplo, imagina aí, ó, se eu estivesse, Júlio, imagina uma questão perguntando o prazo de se propor a queixa-crime. Na ação penal de iniciativa privada, a queixa ela é promovida no prazo de 6 meses. Lembra, não basta apenas saber o prazo, eu preciso saber a partir de quando começa a contar. 6 meses a partir do conhecimento do autor do crime, 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Beleza? Seguindo, uma questão agora da IBFC, olha só, no que se refere às disposições do Código de Processo Penal sobre ação penal, analise. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. É verdade, faz a questão sempre analisando aqui os pontos, tá, pessoal? Nos crimes de ação pública, lembra, o titular da ação penal pública é o Ministério Público e ele vai promover a ação através de uma peça acusatória que eu chamo de denúncia. Mas o Ministério Público, para oferecer a denúncia, ele vai depender de representação, olha só, mas dependerá quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Verdade, tá? A IBFC costuma, né, fazer isso. Júlio, isso o quê? Copiar a letra da lei. Copiar, então, aí a literalidade. Porque, veja, essa questão aqui, né, ela traz a cópia, basicamente, aí, do artigo 24 do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia. Denúncia é o nome da peça acusatória, é o nome da petição inicial. Denúncia promovida pelo Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. É verdade aqui esta questão. Lembra, pessoal, quando o tipo penal ele silencia, ele não fala nada, eu presumo a regra. E a regra é que a ação ela seja pública incondicionada. A regra é que a ação ela seja pública incondicionada. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir. Próxima questão. Ela diz assim, no que se refere às disposições, né, do Código de Processo Penal sobre a ação analise. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. É verdade. E aqui lembra, tá, pessoal? Princípio da indisponibilidade. O princípio da indisponibilidade, né, que a gente encontra fundamento no artigo 42 do Código de Processo Penal do CPP. O artigo 42, né, ele, de forma categórica, ele vai trazer para a gente, né, essa ideia de que o Ministério Público ele não poderá desistir da ação penal. Questão correta, questão verdadeira. E aí é um paradigma, né, um ponto que a gente sempre analisa e a gente faz a diferenciação em relação, por exemplo, aos crimes de ação penal de iniciativa privada. Enquanto o Ministério Público ele não pode existir, e aí uma advertência importante, né? Uma observação para vocês, pessoal. Dizer que eu não posso desistir não quer dizer que eu não possa, por exemplo, pedir a absolvição, tá? Eu, como membro do Ministério Público, penso assim, eu sou promotor de justiça. Eu sou promotor de justiça. Promotor de justiça. Se fazer justiça no caso concreto é pedir a absolvição, eu vou pedir absolvição, não tem problema. Júlio, mas se tu tá pedindo absolvição, tu tá desistindo. Não, muito cuidado com isso. Dizer que eu não posso desistir da ação não quer dizer que eu não possa pedir a absolvição. Pedir a absolvição, pedido de absolvição não é sinônimo de desistência da ação. Nos casos de ação penal pública, lembra disso, tá bom? Lembra dessa informação. Próxima questão, olha só. Hugo foi vítima de um crime de dano, olha só. Hugo foi vítima de um crime de dano simples, tendo ele identificado que a autora do fato seria sua ex-namorada Joana. Acreditando que a ex-namorada adotou o comportamento em um momento de raiva, demonstra seu desinteresse em vê-la processada criminalmente. Ocorre que os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade policial e do Ministério Público. Considerando o crime de dano simples, que o crime de dano simples é de ação privada, se aplica ao caso o princípio da... Aqui é o seguinte, pessoal. Hugo teve ali, né, foi vítima de um crime de dano. Esse crime de dano ele foi praticado pela sua ex-namorada.
O crime de dano ele é um crime de ação penal privada. E na hora da prova, o que é que eu vou ter que ficar atento? É que eu não sou obrigado a propor a queixa. Eu não sou obrigado a ingressar com a queixa. Olha só, eu entro com a queixa se eu quiser. De novo, eu não sou obrigado a entrar com a queixa. Eu entro com a queixa se eu quiser. Ele está dizendo para a gente, né, que Hugo foi vítima desse crime. Eu entro se eu quiser. Eu posso deixar de oferecer a queixa, né, contra Joana, que é a ex-namorada dele, me valendo do princípio aí da oportunidade. Lembra, eu posso deixar o tempo passar. E aí, claro, né, eu posso estar diante aí da decadência. Após o prazo de 6 meses, eu não posso fazer mais nada. Eu entro com a queixa se eu quiser, entretanto, eu não tenho a vida toda. Eu vou ter ali o prazo de 6 meses a contar, neste caso, o crime de dano, do conhecimento do autor do crime. Tudo bem, então? Júlio, comecei o processo, entrei com a queixa, né, contra a Joana. Eu posso dispor, eu posso desistir da ação. Diferente da ação pública, aqui na ação privada eu posso desistir da ação. Seja utilizando o instituto do perdão, seja utilizando o instituto da perempção. Lembrando ainda, está aqui dentro da oportunidade, eu ainda poderia, né, Hugo, no caso aqui, poderia renunciar ao direito de queixa. Lembrando que a renúncia pode ser tácita ou a renúncia ela pode ser expressa. Olha só, ele diz, ó, no caso eu vou aplicar qual princípio? Olha só, letra A, indivisibilidade, de modo que Hugo tem a obrigação de apresentar a queixa em favor de todos os autores do fato a partir da identificação da autoria. Veja, no caso aqui não. Veja, no caso não faz sentido isso aqui. Olha que ele não tem primeiro a obrigação. E veja, não é o caso aqui. Ó. Veja que quem praticou o fato foi sua ex-namorada, ponto. Não há que se falar aqui, né? Neste princípio. Letra B, disponibilidade. Podendo, porém, o Ministério Público oferecer a denúncia em caso de omissão. Já está errado, tá, pessoal? Ação privada. Se eu sou omisso, se eu deixo, né, de oferecer a queixa, não cabe ao MP fazer nada. Letra C, da obrigatoriedade, já está errado, né? Devendo Hugo apresentar queixa em favor de Joana, sob pena de intervenção do MP, errado, o princípio da obrigatoriedade se aplica em crime de ação pública. Letra D, disponibilidade, certo? De modo que deve ser reconhecido que houve na hipótese de perempção, falso. Eu só vou falar em perempção se a ação já estiver em curso. Se a questão disser que eu ofereci a queixa, entretanto, ocorreu alguma daquelas hipóteses do artigo 60, aí eu falo em perempção. Imagina lá, né, uma situação em que eu, de fato, né, estou desidioso, desinteresse, negligente com o bom andamento da ação, aí eu falaria em perempção. Não é o caso aqui. Lembra, tá, pessoal? Não deixa de fazer a leitura do artigo 60, que vai trazer as hipóteses de perempção. Letra E, oportunidade, de modo que cabe a Hugo decidir por apresentar ou não a queixa em favor de Joana. Letra E é o nosso gabarito, né? De fato, pessoal, ele vai escolher se ele quer ou não, se ele tem interesse ou não de ingressar com essa queixa-crime. Próxima questão aí, meu diretor. 5 meses após ser vítima de um crime de calúnia majorada, Juliana, 65 anos, apresentou queixa em desfavor de Teresa, suposta autora do fato, perante a vara criminal, que era o juízo competente. Recebida a queixa, no curso da ação, Juliana, solteira, veio a falecer, deixando como único familiar sua filha Maria, de 30 anos de idade, já que não tinha irmãos e seus pais eram previamente falecidos. Após juntada a certidão de óbito, o serventuário verificou tal fato na ação penal. Aí olha só, diante da certidão e da natureza da ação, é correto afirmar. Veja, a gente está diante aqui de uma situação de um crime de ação penal privada, né? Apresentou queixa, né, em desfavor de Teresa. O grande detalhe, pessoal, é que o que ocorre é que quem ingressou com a queixa foi Juliana, ingressou com a queixa em desfavor de Teresa. Entretanto, Juliana, ela vem a óbito, ela vem a falecer. Nesse caso, o que é que acontece? Eu preciso que alguém compareça para dar sequência, para dar prosseguimento a essa ação, sob pena de perempção. Letra A vai dizer para a gente, ó, ele que é o correto, tá, pessoal? Deverá a ação penal, diante da apresentação de queixa pela vítima, antes de falecer, ter regular prosseguimento, intimando-se Maria dos atos em razão do princípio da indisponibilidade das ações privadas. Errado, tá? Não é isso que ocorre. E o princípio da indisponibilidade se aplica na ação pública. Deverá o juiz, diante da natureza da ação penal de natureza privada, extinguir o processo sem julgamento do mérito, não podendo o terceiro prosseguir na posição de querelante. Falso, tá, pessoal? Aqui, né, no caso, poderia, né, veja aqui, ó, ele diz, ó,
único sua filha Maria. Então veja, né, que a gente tem ali a figura do CAD, tá? Cônjuge, ascendente, descendente e o irmão, que tem direito ali de prosseguir na ação. Como ele disse que Juliana era solteira, o cônjuge não poderia, mas vem aí, né, o ascendente, o descendente e o irmão. Letra C. Deverá ser reconhecida a decadência? Não, eu não falo em decadência se a ação já começou. Se a ação já começou, eu posso falar ali em perdão, em perempção, mas em decadência não. Decadência é a perda do direito, mas o meu direito já foi exercido, a ação já está em curso, o processo, né, já existe. Letra D. Deverá ser reconhecida a perempção caso Maria não compareça em juízo no prazo legal para dar prosseguimento à ação. É verdade, né? Letra D já é o nosso gabarito. Se ela não comparecer, né, no prazo legal, e esse prazo legal aqui seria de 60 dias, tá? Quando é o próprio querelante, 30 dias. Quando é algum sucessor, 60 dias. A questão não quis causar aqui polêmica com o prazo, simplesmente colocou dentro do prazo legal. E letra E. Poderá Maria, diante do falecimento de Juliana, prosseguir na ação que passará a ser classificada como privada subsidiária? Não. Ela vai prosseguir com a ação, mas não tem nada a ver essa ideia aqui de privada subsidiária. Tudo bem? Pessoal, eu sei aqui, né, que o tempo ele ultrapassou um pouquinho, mas eu peço a vocês para a gente resolver mais uma questão. Tudo bem? Combinado assim. Veja que se depender de mim, né, a gente vai resolvendo aqui, né, a gente vai seguindo, vai fluindo aqui nos nossos estudos. Vamos lá. Maurício esteve em uma festa realizada em uma casa noturna, situada na cidade de São Paulo, no dia 10 de julho de 2019. Veja, sempre interessante, né, a gente aqui, né, analisar eventuais datas que ele traga. Vamos marcar isso aqui, ó. Tem uma data aqui. Acabou se envolvendo em uma briga e foi agredido por duas pessoas não identificadas. Então veja que no dia 10 de julho ele foi agredido, mas ele não sabe nem quem foi. Maurício registrou o boletim de ocorrência e foi submetido ao exame de corpo de delito, que constatou que ele sofreu lesões corporais de natureza leve. Pessoal, o crime de lesão corporal de natureza leve, em regra, ele se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, se eu dou um tapa aqui, eu pratico uma lesão leve aqui contra o meu diretor, se eu lesionar aqui o meu diretor, eu vou estar diante, não esquece, tá, pessoal? Eu vou estar diante de um crime de ação penal pública condicionada. Lesão leve, pública condicionada. Meu diretor precisa representar. A exceção é se essa lesão leve ocorrer dentro do âmbito doméstico familiar contra a mulher. Aí tudo bem, a ação fica como pública incondicionada. Olha só, no curso das investigações, de posse das imagens de câmera de segurança do estabelecimento, foi possível identificar os dois agressores. Então a gente vai identificar agora os dois agressores. Maurício compareceu ao distrito policial e realizou o reconhecimento pessoal dos agressores no dia 15 de agosto de 2019. Então veja que essa data aqui foi a data em que o crime aconteceu, mas ela não vai me interessar aqui no caso da contagem, porque a data que eu descobri quem foi que me lesionou, a data que eu descobri a autoria do crime foi no dia 15 de agosto de 2019. Aí ele diz, ó, os quais foram devidamente qualificados nesta data. No dia 10 de setembro de 2019, Maurício faleceu em decorrência de um infarto, deixando uma esposa, né? Fabiola, uma. Ainda bem que é uma, né? Imagina o cara ter 3 esposas. Danou-se. Não existe isso, né? No caso hipotético apresentado, tratando-se de crime que se processa mediante representação do ofendido, Fabiola, na condição de cônjuge do falecido, deverá ofertar a necessária representação para ver os agressores do seu finado esposo processado criminalmente no prazo de... Aí eu preciso saber aqui inicialmente que o prazo ele é de quê, pessoal? 6 meses, tá bom? E ele começa a contar do conhecimento do autor do crime. Quando foi o dia? Lembra, o dia foi aqui, ó, 15 de agosto. 15 de agosto, então veja, 6 meses, né? Tá aqui, ó, 6 meses, mas é contado do dia 10 não, da data do óbito não, letra C é o que resta pra gente. Letra C é o nosso gabarito. Veja que interessante, ele dizer aqui, ó, da data do óbito. Não, pessoal, do dia aqui, ó, 15 de agosto, que foi o dia que ele descobriu. Trouxe dia 10 de julho aqui, né, para confundir muita gente. E aí, né, algumas pessoas eventualmente, né, terminam confundindo. Beleza, então, pessoal. Tranquilo? Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Tem, né? Vamos mais uma. Olha só. Ele diz assim, ó. Ronaldo, mediante seu advogado José, apresenta queixa-crime contra Silvana, Fábio e Rodrigo,
Veja, se é queixa, né, eu tenho 3 pessoas, tem que entrar contra todo mundo, imputando-lhe os crimes de calúnia e de difamação sobre o caso hipotético apresentado e a queixa-crime. Nos crimes de ação penal privada, nos moldes estabelecidos no Código de Processo Penal, é incorreto, cuidado, grifa na hora da prova, ele quer o errado, o incorreto afirmar, letra A. O perdão concedido por Ronaldo, à querelada Silvana, a todos aproveitará, ainda que recusado por Fábio e Rodrigo. Veja, se ele quer errada, já marco letra A, já marco letra A aqui como gabarito. Por quê, pessoal? Se eu conceder o perdão, imagina aqui, ó, Ronaldo concede o perdão a Silvana, ele se estende a Fábio, ele se estende a Rodrigo, mas só aproveita, ou seja, só produz efeitos, quando ele trouxer essa expressão assim, ó, aproveitará, quer dizer que produz efeitos, mas o perdão concedido a um, ele se estende aos demais. Entretanto, só aproveita, só produz efeitos em relação àquele que a aceitar. Se eventualmente, né, Fábio e Rodrigo, eles recusam, eles não aceitam, o processo segue. E aí o processo ele não vai aproveitar, ele não vai, né, trazer ali a sua extinção da punibilidade, no caso concreto. Rapidamente, letra B diz, o Ministério Público poderá ditar a queixa no prazo, né, de 3 dias, né, contado o recebimento dos autos, e deverá intervir em todos os termos subsequentes do processo. É possível isso, tá? O próprio Código de Processo Penal vai trazer essa informação, então é importante, né, sempre a gente analisar também as questões que estão corretas, tá bom? Lembrando, tá, que você encontra isso aqui no artigo, depois de dar uma lida, 46, parágrafo 2º. Lembra que de ler os artigos está relacionado ao tema. Se uma quarta pessoa for imputado o mesmo crime de Silvana, Fábio e Rodrigo, o Ministério Público deverá zelar pela sua indivisibilidade da ação penal, obrigando o querelante Ronaldo a processar o processamento de todos. É verdade, na ação privada vigora o princípio da indivisibilidade e quem fiscaliza essa indivisibilidade é o Ministério Público. Isso é verdade, né? Correto aqui. O próprio artigo 48 vai dizer que o Ministério Público vela por essa indivisibilidade. Estará perempta a ação privada, iniciada por queixa, apresentada por Ronaldo, se este deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias. É verdade. O artigo 60, logo no inciso 1º, traz essa redação. José, advogado de Ronaldo, para ajuizar a ação penal privada, deverá estar munido de procuração com poderes especiais. Verdade também, pessoal. Veja que o código, né, ele exige poderes especiais. Dá uma lida lá no artigo 44, inclusive, constando em regra, né, o nome do querelante e a menção do fato criminoso. Verdade aí, letra E. Também, como ele queria errada, ficou a letra A, o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo então, pessoal. E agora sim a gente fecha com essa questão aqui cobrada pelo CESP. A ação pública pode ser incondicionada ou condicionada à representação. Excelente. Em relação à ação penal pública condicionada à representação, exige, né? Veja, existe aqui, ó, a exigência da representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Acerca da ação penal pública condicionada à representação, assinale a opção correta. Letra A. A representação é uma condição de procedibilidade da ação penal. É verdade. E a sua ausência impede o Ministério Público de oferecer a denúncia. Letra A já é o nosso gabarito, tá, pessoal? Nos crimes de ação pública condicionada, é verdade, a representação ela funciona como uma condição de procedibilidade, uma condição específica de procedibilidade. A ausência da representação impede que o MP, que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Lembrando que a ausência da representação impede também o delegado de instaurar um inquérito. Tudo bem? Opera-se a decadência da ação pública condicionada à representação. Se o direito de representar não for exercido no prazo de 6 meses, certo, né? A contar da data do fato criminoso, aí está errado. Aí está errado, que é do conhecimento do autor do crime. O ofendido pode, a qualquer tempo, exercer o direito de se retratar da representação, sendo a extinção da punibilidade errado, né, pessoal? Eu só posso me retratar enquanto não houver aí o oferecimento da denúncia. A ação pública condicionada à representação é essencialmente interesse privado? Não. E regida pelos princípios da conveniência e oportunidade? Não, pessoal. A conveniência e oportunidade não se aplica na ação pública condicionada, se aplica à representação, no sentido de que eu represento se eu quiser. É oportuno ou conveniente eu representar, mas não é que eu vou aplicar esses princípios, esses institutos
na ação pública condicionada. Cuidado para não confundir aqui uma coisa com a outra. A irretratabilidade da represação inicia-se com a instauração do inquérito. Não, pessoal. Instaurei o inquérito. O delegado instaurou o inquérito. Você pode ir lá se retratar? Sim. De acordo com o artigo 25 do Código de Processo Penal, é cabível a retratação da representação enquanto não for oferecida a denúncia. Enquanto não ocorreu o oferecimento da denúncia, posso sim me retratar. Tranquilo? Beleza? Ficamos por aqui então, pessoal. Muito obrigado. Desculpa aí, o avançar. Espero que tenha aí, contribuído com mais questões, porque de fato o tema ação penal é um tema extenso, um tema importante e é bom a gente revisar. Um abraço, te vejo na próxima aula. Até lá.